paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, bom dia! E quando os braços se levam, se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou minha mente está. Bom dia, Bia. E disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como ele do meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, bom dia, queridos. É com este louvor que o Senhor nos restaurou, ovelhas perdidas e que agora resgatados para fazer a sua obra. A paz do Senhor, pastor Anderson, tudo bem? Queridos, eu estou transmitindo direto do Facebook e não do Facebook da igreja, tá bom? Porque nós estamos aqui com pouca conexão para poder colocar vários celulares, mas estou transmitindo através do YouTube também, então às vezes vou olhar um pouquinho para cá. O YouTube, Pastora Rosana Lima Oficial, tá? Eu sou a pastora Rosana da Debrais Murilo Macedo e eu estou gravando a terceira lição da revista Betel. Nós estamos num propósito muito lindo, um propósito de leitura dos Salmos da revista aqui com o tema é o Salmo nesse trimestre, mas nós também estamos no propósito de ler os Salmos todos os dias, né? Todas as nossas igrejas, a Debrais, no Brasil, estão neste propósito, tá bom? E no mesmo propósito também fazer o estudo aprofundado do livro de Salmos. E hoje eu quero trazer para você nessa manhã uma lição maravilhosa. Eu estive estudando ela, fiquei até a madrugada estudando um pouco mais essa lição. Trazer para você, né, uma menção diferente, uma visão diferente do livro de Salmos. Eu fiquei muito feliz com o que o Senhor acrescentou em minha vida e vai acrescentar na sua vida de conhecimento. Então vamos, neste momento, buscar ao Senhor, buscar a sua face, a sua graça, através de uma oração, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria para podermos entender o que o Senhor tem conosco nesta manhã. Pai querido, Pai amado, neste momento glorioso, meu Deus, eu quero, Senhor, meu Deus, primeiramente agradecer ao Senhor, Pai, por esta manhã e também louvar ao Teu nome, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de poder ensinar a Tua palavra, transmitir, ó Pai, a Tua palavra, as boas novas do Senhor. Meu Deus, nesta manhã, ó Pai, a qual eu louvo ao Senhor pelos teus filhos, tuas filhas, Pai, que estarão aqui junto comigo, aqueles que vão assistir esse vídeo depois. Eu quero louvar o teu nome pela nossa igreja, pelos nossos pastores presidentes, Pai, pastor Saulo, pastora Raquel, e também, ó Deus, por todos meus irmãos, amigos aqui do Facebook, Pai, do YouTube, que estarão assistindo, ó Pai, essa live no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém, queridos? Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Vamos lá, meus queridos. O tema da terceira lição é o Supremo Bom Pastor. O salmo mais lido, se não um dos salmos mais lido, né? Nós vamos ler hoje e entender um pouco mais do Salmo 23. É muito importante nós entendermos porque muitas vezes nós comparamos o livro de Salmos a livros apenas
poéticos, a menções poéticas. Nós comparamos muito o livro de Salmos, muitas vezes, a orações, e sabemos desde a primeira lição que estou aqui divulgando para os irmãos aqui, gravando toda semana, que o livro de Salmo se trata de um livro poético judaico, mas porque as poesias judaicas da época traziam menções de orações, ao mesmo tempo canções, e assim os irmãos, os nossos irmãos, os salmistas, aqueles homens e mulheres de Deus que também fizeram parte dessa história, para hoje nós podemos estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Bom, se você tem uma Bíblia perto de você, que eu acredito que sim, você vai abrir ela no Salmo 23. Nós vamos ler o texto áureo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade aplicada diz: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está sempre conosco em todo o tempo. Os objetivos dessa lição é apresentar as características desse bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Porque o pastor, ele tem uma função. E muitas vezes nós comparamos apenas o pastor como uma pessoa física, né? Uma pessoa a qual eu posso contatar ela, que eu posso estar com ela. Mas na verdade nós estamos falando do supremo pastor. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. É claro que nós vamos fazer aqui comparações entre o pastor a qual está conosco, convivendo conosco, o sacerdote, mas vamos falar sobre o supremo pastor. Esse será o nosso foco na lição, mostrar as características desse bom pastor, mostrar as necessidades que a ovelha tem de estar ao lado do pastor e destacar também a necessidade de nós conhecermos um pouco mais desse bom pastor todos os dias da nossa vida. Bom, o texto de referência é o Salmo 23. Eu não vou ler porque a lição vai fazer menção, mas eu quero que você em sua casa faça a leitura do Salmo 23 para que você possa entender melhor os pontos a qual eu vou destacar aqui. O termo pastor, ele indica uma relação muito íntima e pessoal. De dia, de noite, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos do pastor para poder nos guiar, para poder nos ajudar. E é isso que nós vamos ver exatamente aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos, nessa lição, qual nós vamos estudar o livro, o número 23, trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos. Por quê? Voltando um pouquinho, nós sabemos que esse salmo foi escrito por Davi, e ele foi escrito em momentos de sua vida, momentos verdadeiros da sua história. Então ele relata ali um momento e uma comparação entre o pastor e as ovelhas. E naquele momento ele faz menção, ele começa a escrever o que verdadeiramente ele tem que fazer, o que ele faz para que aquelas ovelhas venham sobreviver em tempos difíceis. E é nisso que nós entendemos as reações de um pastor. Tópico 1 vai falar exatamente sobre isso, o pastor e suas ações. O termo pastor indica então uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor, ele vive com as suas ovelhas, conduzindo as pastagens de noite, protegendo-a dos animais selvagens, e de dia dando a essa ovelha alimento e água para que ela venha sobreviver. Assim mesmo, queridos, nós conseguimos comparar o pastor para cuidar das ovelhas a qual o Senhor lhe confiou, dando alimento, que é o que nós estamos recebendo hoje, porque a palavra de Deus é o pão. Eu não estou falando aqui em termos técnicos, queridos, quero deixar bem claro e gravar
2 lives que eu não estou gravando em termos técnicos. Por quê? Porque o meu Facebook faz parte aí, pelo menos 90% não são cristãos. Então, do que me adianta gravar aqui uma aula técnica sabendo e sistemática, sabendo que muitos não entenderão, né? Então, eu estou falando aqui conforme realmente o comentário bispo deixou aqui para que ficasse mais fácil na revista para nós entendermos. Bom, Davi, ao adorar a Deus por meio desse saltério, compara a um pastor enunciando as suas ações. Descanso nos momentos de... Analisamos os momentos de perigo. Quando nós analisamos os momentos de perigo, aqui nós afirmamos, Davi afirma... Eu vou encerrar aqui do YouTube e depois eu continuo aqui. Davi afirma, queridos, que o seu pasto o faz deitar em verdes pastos, que o Senhor, o pastor, deitar significa repousar, descansar. Um detalhe aqui é que a ovelha, ela só descansa se ela estiver em segurança. Isto, a ovelha que eu estou falando, a ovelha, o animal mesmo. Ela só descansa se ela estiver em segurança, se ela sentir-se segura. Se ela não se sentir segura, essa ovelha, ela não vai descansar, ela não vai repousar, ela não vai se deitar. Isso eu estou falando do animal, da ovelha animal. Agora, dizendo para o que a revista vem tratar hoje, do sumo pastor, do nosso pastor, do supremo pastor, que é Jesus. Jesus, ele sempre está conosco. A necessidade de nós entendermos isso, porque os descansos nos momentos de perigo, de aflição, de luta, é porque, na verdade, nós somos ovelhas de Cristo e como ovelhas do Senhor, nós sabemos que só podemos descansar verdadeiramente, só estamos em segurança quando estamos ao lado do bom pastor. Se nós não estivermos do lado do bom pastor que busca suas ovelhas, que trata as feridas, que cuida da alma dessas ovelhas, nós não conseguiremos estar seguros. Então ele faz aqui uma comparação para que nós possamos entender a fidelidade do pastor às suas ovelhas, porque o pastor, ele não abandona as ovelhas como o mercenário. Mais para frente nós vamos ver o que é um mercenário. Mas por quê? As ovelhas, elas não podem passar por momentos de perigo, mas sim serem conduzidas para um bom descanso, para um lugar de descanso. Nesse sentido, Davi, ele tem plena convicção de que o melhor a se fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, nós podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Davi, ao falar dos verdes pastos, ressalta que seu pastor, além de proteção, revigora as forças. Assim aprendemos, os perigos nesta vida, eles são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor nos fortalece. Bom, queridos, aqui, como eu disse no início, nós estamos falando do supremo pastor, que pode também ser comparado ao pastor que você tem em sua igreja. Ele tem que te levar a um lugar seguro. Você tem que se sentir seguro com o seu pastor, com a sua pastora, mas principalmente com o supremo pastor. Este dará conta também da sua vida. Você estará seguro nos seus braços, estará seguro nas suas mãos. Bom, quando nós entendemos isto, a primeira vez que é mencionado sobre pastor na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 48, verso 15, onde a palavra
pastor na linguagem, na nova versão internacional, é mencionada a palavra pastor. Então, por que é mencionada a palavra pastor? Porque nas famílias judaicas, a maioria das famílias judaicas eram famílias de pastores. Então, era muito comum uma família de geração em geração passar os conhecimentos de como cuidar das ovelhas. Nós ouvimos aqui algum tempo atrás, eu acho que eu até fiz menção desse estudo, onde, porque as ovelhas eram ungidas aqui na sua fronte, aqui na sua parte frontal do rosto. Porque a pelagem da lã, ali a lã da ovelha, a protegia de moscas, a protegia de outras coisas, mas a parte da frente da ovelha, ela fica exposta. Então é por isso que o pastor, ele derramava óleo sobre a testa, sobre ali a fronte da ovelha, para que esse óleo derramasse sobre toda ali a frente da ovelha, e os bichos não viessem a pousar e colocar ali bernes e fazer colocar doenças naquela ovelha. Aquela ovelha, a partir de doente, o pastor teria mais trabalho. Então ele sempre ungia as suas ovelhas. Este é o bom pastor. E nós vamos ler aqui e vamos ver isso. Ele traz refrigério para a alma atribulada. Por que ele traz refrigério para a alma atribulada? Porque o salmista declara que o Supremo Pastor, ele concede refrigério para a sua alma. O cuidado como um todo, né? O cuidado como um todo, porque a palavra alma aqui, ela não está falando do corpo, alma e espírito. Aqui nós temos que abrir uma entre aspas para que essa alma seja traduzida para o hebraico, e aí então nós vamos entender que ele está falando de algo que ele pode pegar, e não só da alma invisível. É importante a gente destacar isso, porque ele renova as nossas forças, porque é na alma que estão as emoções, que estão os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Por isso, aqui nessa menção, a alma não é traduzida apenas para o judaico, mas sim para o hebraico, para o grego, para que possamos entender melhor o que quer dizer alma e o que ele está tratando aqui. O bom pastor, ele trata a alma nos seus sentimentos, a alma atribulada, a vida que está fora do seu normal. Esse é o bom pastor. Os externos, esses problemas externos, afetam o nosso corpo, e os internos, a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Quer ver a primeira coisa que você alcança, que é a primeira coisa que você realmente visualiza quando uma pessoa está se afastando do bom pastor? É que ela já não lê mais a Bíblia, ela já não tem mais prazer em ler a palavra de Deus, ela não tem mais prazer em ir para a casa de Deus. Como nós agora estamos vivendo nesse tempo de quarentena, muitos até estão abandonando este período de oração, de meditação da palavra de Deus, de louvor, e isso é um sinal de que a ovelha está se afastando. E nós vamos ver aqui nessa lição, nós vamos ouvir aqui nesta aula, que o bom pastor, ele tem esse papel de ir atrás, de trazer de volta esta ovelha que está machucada ou que está se afastando de alguma forma, porque está deixando de ser alimentada. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias gravando esses vídeos, gravando áudios, lançando orações, louvores, porque a alma sendo bem alimentada,
essa ovelha, sendo bem alimentada, ela vai permanecer junto ao aprisco, porque uma vez que ela sai do aprisco, nós, como ouvimos este hino 156 na nossa harpa, o bom pastor, ele vai ao encontro dela para buscá-la, e muitas vezes ele vai através de homens e mulheres de Deus, e aí é necessário curar as feridas, tratar aquilo que está nesta ovelha, machucando ela, perturbando a alma dela, atribulando ela. E é por isso que nós precisamos entender que existem muitos laços para nos tirar da presença de Deus. Laços familiares, de amizades e muitas coisas que são rompidas, muitas vezes pela alma atribulada também. Porque uma ovelha que ela não é tratada, uma ovelha que não é retirado dela as impurezas, que ela permanece num caminho errado, ela não tem como ser conduzida pelo Senhor. Porque o hino 141 da nossa harpa, ele fala muito bem isso, é o hino que foi sugerido aqui na lição. Aonde guiar-me, meu Senhor? Só que nós temos que permitir ser guiados por Deus. Ser guiados por Deus, quer dizer que nós não vamos escolher muitas vezes os nossos caminhos. Ah, mas e o meu livre-arbítrio? Você tem o seu livre-arbítrio, mas Deus tem a soberania dele. E na soberania de Deus é onde o Senhor nos guiar, que nós estaremos seguros. Muitas pessoas já tentaram neste mundo andar por caminhos aí que ela escolhe, mas elas batem a cara, normalmente bate a cara. Eu e você já fizemos isso e nós temos o testemunho de que batemos a cara, de que não foi o correto a se fazer. Bom, a presença do Senhor, a presença desse supremo pastor, desse bom pastor, é nas horas difíceis. Quando você se sente só, quando você se sente abandonado por todos, como o Senhor, ele declara lá em Mateus, quando ele foi crucificado, um abandono, uma rejeição do povo, assim também você, eu, podemos sentir uma rejeição, um abandono, um sentimento de solidão. Só que é nesses momentos que a palavra de Deus diz que a presença do Senhor é conosco. O salmista Davi, ele fala sobre um momento da vida dele, um momento a qual ele diz que estava à beira da morte. Porque no Salmos 23, a qual nós lemos, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque Davi havia vivido, pouco tempo antes, um momento de grande aflição, a qual a palavra do Senhor diz que Saul procurava matá-lo, em 1 Samuel 19, e ele chegou a empunhar uma espada contra Davi, mas o Senhor livrou Davi da morte. E o Senhor, ele está sempre pronto, o bom pastor, a qual nós estamos mencionando aqui, ele está sempre pronto para nos livrar do corredor da morte, desta vida aqui, deste mundo aqui, para que possamos com ele exaltar o seu nome. E aqui é incompleta a impotência humana. Aquele que depende de Deus, ele vive uma vida diferente. Porque a pessoa dependente de Deus, ela entrega os seus caminhos ao Senhor. Como eu disse, aonde o Senhor nos guiar. Não é aonde você quiser ser guiado. Não é aonde você quiser andar. Mas é aonde Deus te guiar. Aí você seguirá e você terá uma completa convicção de segurança. Como eu disse, a ovelha, ela só se deita, ela repousa quando ela está se sentindo segura. É importante destacarmos isto, né? Porque ela está sendo amparada. Bom,
O tópico 2 vai falar sobre as necessidades da ovelha. O presente saltério não é só uma enúncia das qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Porque nós não vamos falar somente sobre o pastor, o papel dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Não, porque nós sabemos que o pastor está sempre cuidando das ovelhas, mas é necessário que as ovelhas queiram isso, que as ovelhas se deixem ser ajudadas. E aqui a necessidade de proteção, porque Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, por exercer uma função pastoral. Interessante isso, porque quando a gente fala na igreja, quando estamos ali na igreja, olha, queridos, nós estamos aqui vivendo um momento de perigo. Você precisa, de alguma forma, buscar a face do Senhor, você precisa estar firme, você precisa frequentar os cultos de ensino, você precisa estar com o seu pastor, você precisa estar sempre na presença de Deus, na casa de Deus. Quando nós estamos assim, queridos, nós aprendemos que o Senhor, Ele é glorioso para nos salvar, para nos guardar, mas que é necessário nós estarmos ali na casa do Senhor, na presença de Deus. Que não podemos deixar a palavra, porque o que eu disse aqui no início, a palavra é o alimento que nós necessitamos. É com ela que nós sobrevivemos. É com a palavra todos os dias nos nossos corações que nós somos fortalecidos. Se você não consegue mais ler a palavra em casa, se você não consegue mais orar, se você não está mais conseguindo, muitas vezes, orar, louvar ao Senhor, buscar a face do Senhor na sua casa, peça para Deus te ajudar, para o bom pastor te resgatar, para Ele te auxiliar neste momento, porque sem alimento a ovelha perecerá. E se ela não for guiada pelo Senhor, certamente que ela será atacada. Como nós vimos aqui, o pastor Davi, ele fazia o quê? Uma proteção em volta ali daquela ovelha, daquelas ovelhas, para que aquelas ovelhas não fossem acuminadas de ataques de animais selvagens, como nós conhecemos a história de Davi. Ele protegeu as ovelhas e matou um urso e um leão, né? E para que ele também viesse a proteger aquela ovelha também dos perigos internos daquela ovelha. Aquela ovelha não poderia ficar perturbada. Ela tinha que repousar, ela tinha que comer uma grama fresquinha, beber águas em lugares mansos e tranquilos, para que esta ovelha pudesse ficar sossegada. Esse é o cuidado do bom pastor sobre as nossas vidas. É necessário que a gente entenda isso para que o Senhor possa manifestar a sua glória, o seu poder sobre as nossas vidas, e nós possamos entender o que Deus tem conosco, os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. E é importante também destacar que é uma função pastoral. Então, quando o seu pastor, quando alguém vier para você mencionando, querendo te ajudar para que você se fortaleça, para que você venha estar na casa de Deus, voltar a estar na casa do Senhor, quando tudo isso passar, é para que você esteja fortalecido, para que os males dessa vida não te atinja como tem atingido hoje, nos dias de hoje, mas você hoje está descobrindo através da palavra de Deus que nós temos um bom pastor que cuida das ovelhas, que zela por elas e que tem este papel de trazer refúgio, de trazer amparo, de trazer um cuidado a qual em outros lugares nós não conseguiríamos, porque nós precisamos declarar a nossa limitação, nós precisamos estar
conscientes da nossa limitação, essa dependência que temos que ter de Deus, porque existirão no nosso caminho predadores, existirão no nosso caminho muitos perigos que tentarão de todas as formas nos tirar da presença de Deus. É nesse lugar seguro que realmente o bom pastor vem com a vara e o cajado e nos consola. Esse consolar aqui é trazer a ovelha de volta. Eu não sei se você já ouviu ou já viu essa imagem, mas a imagem das ovelhas sendo trazidas de volta para o lugar seguro é uma imagem até às vezes desconfortante, para não dizer ruim, porque a ovelha é trazida com a vara sendo açoitada de leve, mas sendo açoitada para que ela venha se juntar ao rebanho novamente e ali ela possa novamente receber um alimento, receber água, receber um unguento para curar as suas feridas. Então, aquilo que parece ruim é aquilo que vai ser bom lá na frente se nós tivermos a consciência de que dependemos de Deus, se nós tivermos a consciência de que precisamos estar na presença do Senhor para recebermos esse alimento, a palavra, para recebermos a água, para podermos saciar nossa sede, sendo ela espiritual ou a física também. É interessante isso. E esse lugar seguro que nós falamos, embora Davi no seu reino, no seu reinado, ele tivesse dinheiro, ele tivesse muitas coisas para poder fazer na presença de Deus e ter ali acesso a muitas coisas que iam trazer para ele segurança, ele fala como os cuidados da ovelha, quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Você lembra disso? Antes dele ser ungido, Davi, quando ele ainda apenas estava pastoreando as ovelhas, ele compara esse período com o período agora do supremo pastor, do bom pastor, daquele que cuida das suas ovelhas para que ela não caia em abismos, para que ela não seja atingida. Esse cuidado, essa proteção, nós precisamos querer. Nós precisamos ter consciência se nós queremos esse cuidado da parte do Senhor. Essa dependência. A necessidade também de dependermos. Por que dependemos? De direção. Porque Davi sabia que o pastor ia à frente das suas ovelhas. Então, existem escolhas que nós fazemos. E ele utilizava o cajado para conduzir essas ovelhas no caminho. Pois as ovelhas, elas não possuem uma visão apurada. E aí, assim, elas se desviam e se desgarram do rebanho com muita facilidade. Então, era normal a comparação que nós, como ovelhas de Cristo, é normal nós, em tempos difíceis, nos desviarmos da visão que Deus tem para nós. Saímos do foco daquilo que Deus tem para nós. Mas por que nós saímos do foco daquilo que Deus tem para nós? Porque muitas vezes nós não entendemos esta parte. Nós não entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós? Uma dependência, que nós venhamos depender, que nós venhamos estar conscientes dessa dependência do Senhor para as nossas vidas. É muito claro isso na palavra de Deus, quando Davi, ele afirma que o Senhor é o nosso pastor. Davi também estava afirmando que precisava ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção, a não ser a ser seguida. A direção fala de caminho, de escolha, de vontade.
se precisamos renunciar algumas vontades nossas para sermos guiados pela vontade de Deus, como eu disse aqui no início, nós temos o livre-arbítrio, mas Deus é soberano em suas decisões. Deus é soberano sobre tudo aquilo que existe aqui, neste nível, nesta terra, neste mundo. Então, quando entendemos isso, nós nos entregamos ao Senhor e nessa entrega nós reconhecemos e ficamos conscientes de que a ovelha, ela não se deita, ela não se sente segura se ela não estiver ao lado do bom pastor. A necessidade da provisão. Então, ele fala aqui, as ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o seu consumo e as venenosas. É interessante isso. Porque quantas coisas nós lemos, quantas coisas nós absorvemos de ruim, que muitas vezes está nos envenenando. E às vezes isso é uma conversa com uma pessoa, às vezes isso é um livro, às vezes isso é uma televisão, às vezes isso é um celular. Envenena a tua alma, envenena a tua vida, a ponto de você já não saber mais o que você está comendo, do que você está se alimentando. E aquilo vai matando a ovelha. A ovelha, ela, como eu disse, ela tem uma visão curta. Para que ela não se desvie, ela tem que se manter na palavra. O que sair da palavra, como diz a palavra do Senhor, é de procedência maligna. É um alimento que vai ser venenoso, danoso para a sua vida, para a sua alma. Então, a ovelha, ela necessita estar congregando. A ovelha necessita estar na presença de Deus, sendo cuidada pelo bom pastor, sendo cuidada pelos pastores, para que ela possa ser conduzida por um caminho direito, um caminho reto. Aí está a necessidade, aí está a compreensão de muitas vezes nós entendemos isso, queridos, porque às vezes a gente não entende essa visão e a gente fica nervoso, bravos com muitas vezes com os nossos pastores, porque os nossos pastores, eles tentam de todas as formas nos proteger de vários perigos esses que nós não conseguimos enxergar, mas que o pastor está enxergando. Eu, como missionária, como pastora, muitas vezes eu tive que aconselhar, e até hoje isso acontece no meu dia a dia, aconselhar as pessoas de algumas coisas que elas não gostaram de ouvir. Algumas ficaram comigo, do meu lado, algumas estão comigo, têm amizade comigo, mas outras pessoas se afastaram, porque não gostaram de ouvir aquilo que eu precisava mencionar, porque o pastor, entenda isso, o bom pastor, não é porque ele tem esse título, o bom pastor, o supremo pastor, que ele vai fazer as coisas para agradar a ovelha. Não, muitas coisas ele vai fazer para que a ovelha se corrija no bom caminho, mas não vai agradar ela. Não vai fazer com que essa ovelha se sinta muito confortável. Essa ovelha só vai sentir-se confortável verdadeiramente quando ela reconhecer que ela precisa de Jesus, que ela precisa do bom pastor para não ser alimentado com qualquer tipo de alimento, para não deixar de ser alimentada, porque é necessária essa meditação diária, esse pão diário, essa comida diária todos os dias para a ovelha, para que ela possa, de alguma forma, absorver tudo isso, os nutrientes dessa palavra, e aí então aplicar no seu dia a dia, na condução da sua vida. O tópico 3, ele fala sobre o Cristo, o supremo bom pastor. Aí então, no Evangelho de João,
no Evangelho de João, faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, João 6,35. A luz do mundo, João 8,12. A porta das ovelhas, João 10,7. O bom pastor, João 10,11. A ressurreição e a vida, João 11,25. O caminho, a verdade e a vida, João 14,6. A videira verdadeira, João 15,1. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, João 10,11. O grande pastor, Hebreus 13,20. O sumo pastor, 1 Pedro 5,4. Então, este pastor é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se distingue do mercenário, porque o mercenário era um pastor contratado para cuidar da ovelha, mas se a ovelha chegasse a morrer, isso eu estou falando lá na tradição judaica, se a ovelha chegasse a morrer, como ele era um pastor mercenário, era um pastor que recebia para cuidar da ovelha, ele não se responsabilizava, ele não tinha responsabilidade sobre o que acontecia com aquela ovelha. Então, não tinha necessidade dele dar um bom alimento, dele conduzir ela por pastos verdejantes, porque ele era o mercenário. Ele não era o pastor supremo, a qual dá vida pelas suas ovelhas. Então, ele não se preocupava. Normalmente, em Êxodo 22:10, a palavra do Senhor fala sobre como eram contratados os mercenários. Os pastores que eram contratados recebiam para auxiliar ali na condução das ovelhas, mas eles não tinham a responsabilidade sobre as ovelhas. No Novo Testamento, nós podemos muito bem comparar esses mercenários aos líderes religiosos e muitas vezes aos fariseus. Lá em João 9:40 vai mencionar sobre os fariseus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala muito sobre os mercenários. Olha, vocês vão reconhecer a minha voz, mas não irão reconhecer a voz de quem? A voz desses mercenários, desses ladrões. Dá para entender, nós vamos passar aqui pelos discursos que o Senhor Jesus Cristo fez, e nesses discursos ele fala sobre como a ovelha ela reconhece, porque Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Quando ele deu a vida, é importante nós entendermos isso, porque ele cumpriu o plano da redenção. Já os mercenários não cumprem plano nenhum, não têm responsabilidade sobre a sua vida, sua alma, não tem responsabilidade sobre a ovelha, por isso que ele vem, muitas vezes ele chega a arrebatar uma ovelha, mas não cuida dela, e logo ela perece, e logo ela morre. Temos casos assim? Temos. Muitos casos, muitos exemplos que nós poderíamos mencionar aqui. Eu não vou me atentar a eles, mas Jesus também age diferente do ladrão. Porque o ladrão, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. João 10:14. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as ovelhas. O primeiro é que ele a chama pelo nome. Jesus te conhece pelo teu nome. Isso é coisa linda, coisa gloriosa, né? Jesus chamar-nos pelo nosso nome. O que demonstra que Cristo conhece. E ele conhece a nossa identidade, a nossa individualidade e o temperamento de cada ovelha. Se ele chama pelo nome cada ovelha, ele sabe exatamente o que é que se passa naquela ovelha. O que aquela ovelha tem, o que aquela ovelha precisa. O Senhor conhece os nossos traumas, os seus traumas.
O Senhor conhece as decepções que nós passamos. O Senhor conhece e compreende. Se você for olhar para o exemplo da mulher samaritana, ele chega naquele poço onde ela está retirando a água, e quando ele chega ali, ele já identifica ela, ele a chama e começa a conversar com ela e mostrando para ela quem era o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida, aquele que cuida. Então ele começa a dizer para ela sobre os traumas que ela havia vivido, os 5 maridos que não eram dela, os 5 relacionamentos que ela passou em sua vida e que ela não havia ficado com nenhum deles, que não havia estado feliz nesse tempo. Então, o bom pastor, ele conhece os traumas que nós vivemos. Ele conhece aquilo que nos abala, aquilo que nos trouxe rejeição, aquilo que nos trouxe tristeza em muitos momentos da nossa vida. O bom pastor, ele nos identifica, ele sabe quem é quem. Pode ficar tranquilo, que Deus sabe que o nosso bom pastor, Jesus Cristo, quando eu falo Deus, é porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Pode ficar tranquilo. Quem é o lobo e quem é a ovelha. Pode ficar tranquila. Pelos frutos dessa árvore, nós conheceremos quem é quem. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Pelo fruto vocês conhecerão quem é essa árvore. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, uma pessoa que vive retamente no caminho do Senhor, na presença de Deus, ela não vai jorrar dois tipos de água da sua boca. Não vai jorrar uma água amarga, uma água doce da sua boca. Também não vai escolher caminhar na mentira e na verdade, porque não tem como. Porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, é claro que Deus, conhecendo as nossas vidas, como está lá no Salmo 139, onde ele conhece o nosso assentar, nosso levantar, o nosso deitar, ele conhece, ele sonda até os nossos rins. Então ele sabe exatamente como tratar os nossos traumas, como tratar as nossas enfermidades da alma, como tratar tudo isso. E nós, como ovelhas, o que nós precisamos reconhecer é que precisamos ser tratados. O que nós precisamos reconhecer verdadeiramente é que precisamos permanecer na dependência de estar com Cristo em nossas vidas, com o bom pastor ao nosso lado. Nós podemos afirmar, então, aprendendo como Nicodemos. O exemplo de Nicodemos é muito lindo, porque Nicodemos era um conhecedor da palavra. Nicodemos era uma pessoa entendida da palavra, mas no certo tempo, quando ele ouve Jesus ensinar, ele reconhece que este mestre que está ensinando, ensina diferente, ele cuida quando ele ensina. Ele não fere quando ensina. Ele não apenas menciona as palavras sem que haja uma transformação nessas vidas, nesses corações. O ensino é isso. Nós temos que nos dedicarmos a tal forma, a tal ponto que este ensino traga para mim, para a tua vida, saúde para a nossa alma, saúde para a tua mente, saúde para o teu coração. Então o Nicodemos, ele reconheceu isso, ele falou, nossa, essa mesma palavra eu ensino, só que do jeito que eu ensino, as pessoas não são curadas, as pessoas não são transformadas, as pessoas não recebem novidade de vida. Então o Senhor fala para ele, porque é necessário que você nasça de novo. Aí foi um questionamento, como nascer de novo? Como receber vida novamente?
somente estando junto ao bom pastor, ao nosso Senhor. É importante, agora frisando a parte final, que nós, outras ovelhas, para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 5, capítulo 10, versículos 5 e 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, Atos capítulo 10, versículo 11, quando ele vai na casa de Cornélio. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano, Atos capítulo 13, versículo 1. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Então, por que nós obtivemos a salvação? É claro que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa da redenção, ela é para toda a humanidade, desde o princípio. Desde o princípio, a promessa de redenção é para todos. Mas, na verdade, precisou-se um processo, porque no começo, nós vemos que a salvação encontrou os judeus e que eles a rejeitaram, a desprezaram. Desprezaram o pastor, o bom pastor. Mas aquele que deu a vida pelas ovelhas, ensinou os discípulos a anunciarem, a levarem o evangelho para as outras ovelhas, a qual somos eu e você, e esses discípulos hoje somos nós, que temos que ensinar outras ovelhas a serem conduzidas pelo bom pastor que é o Senhor. E quando eu e você compreendemos isso, nós entendemos que nós estamos vivendo aquele amor de João, 3,16, a qual o Senhor deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para trazer salvação à humanidade. E é isso que nós queremos, queridos, que nós a cada dia venhamos progredir em querer levar outras ovelhas a este conhecimento. Ovelha gera ovelha. Você fala, mas é o pastor que tem que cuidar da ovelha, mas ovelha gera ovelha. Então, quando essa ovelha, ela entende que ela tem um papel missionário, ela tem um papel de conduzir e de levar outras ovelhas ao conhecimento, para que o pastor, então, ajunte essas ovelhas e cuide dessas ovelhas de uma forma carinhosa, como nós mencionamos no início desse vídeo. Você que chegou agora, você pode voltar esse vídeo depois. Ele vai tratar essas ovelhas, cuidar dessas ovelhas de uma maneira especial. Mas as ovelhas ganham outras ovelhas, geram ovelhas, assim como também matam outras ovelhas. Existe uma palavra que agora eu não me recordo se está em Jeremias ou Ezequiel, mas eu vou procurar e colocar a menção dela aqui nos comentários, onde fala sobre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. O gado magro e o gado gordo, que muitas vezes se aproveitam da fragilidade de outras ovelhas. É interessante isso porque ovelha gera ovelha. Ovelha vai ajudar o seu pastor a cuidar das ovelhas e não a matá-las, sempre conduzindo elas a ter um bom alimento, o verdadeiro alimento, as águas tranquilas. E lembrando que a promessa de redenção é para todos, não tem exclusão nesse papel. Não tem como nós excluirmos uma pessoa e dizemos a salvação é para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, não. Não existe isso, queridos. A conclusão é que o Espírito Santo, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos os Salmos 23, porque não adianta você ler e reler o Salmo 23 várias vezes, mas não compreender o que ele verdadeiramente está nos ensinando, o que verdadeiramente os Salmos quer nos ensinar. Como nós fizemos a leitura no início, e não lemos aqui o Salmo 23 no início, mas eu vou ler agora. O Senhor
é o nosso pastor, é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nesta conclusão, nós entendemos que nós precisamos, mais do que ler o Salmo 23, nós precisamos conhecer o Salmo 23. Entender o Salmo como o Salmo do pastor, para que nós mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção, e jamais sairmos da presença de Deus. Quando você sentir, eu repito isso nesse vídeo, você pode voltar depois, paz Senhor, minha querida. Quando você sentir que você está se afastando da palavra de Deus, da oração, daquela rotina que você tinha diária, de oração, de louvor, de palavra, é hora de você parar com tudo que está fazendo e voltar e dizer: Senhor, eu quero os seus cuidados, eu quero estar na sua presença, eu quero ser conduzido pelo Senhor, eu quero viver uma experiência nova contigo, mas nova no rebanho, junto às outras ovelhas, gerando outras ovelhas. É assim que nós vamos ganhar outras almas para o Senhor. É assim que a ovelha vai gerar outra ovelha, e não matando as ovelhas, não matando elas com alimento desnecessário, com alimento que seja venenoso, porque o pastor, ele conhece a grama a qual ele está conduzindo as suas ovelhas. Ele conhece a água para a qual ele está levando as suas ovelhas. Se ele vê que aquela água tem perigo, que aquela água vai levar a sua ovelha à morte, porque ela vai se afogar ali ao beber as águas, não é mansa, não é tranquila a água, ele não vai levar aquela ovelha lá. Se aquele pasto tiver veneno, ele não vai levar a ovelha para aquele pasto, porque ele sabe que ela vai ser envenenada, ela vai morrer. Se a ovelha não for ungida, ela vai ter problemas, porque vai surgir bicheiras no seu rosto, na sua face. Assim, o bom pastor quer nos conduzir, queridos, queridas. Então, nesta manhã eu espero ter acrescentado um pouco mais de conhecimento a você. Espero ter te ajudado, espero poder ajudar outras pessoas com essa lição. E quero agradecer a você que ficou comigo até agora, dizer que Deus com certeza é o seu pastor e Ele zela por ti, Ele cuidará de ti. Continue, permaneça firme na presença do Senhor e deixa Ele te conduzir para que a sua vida seja guardada, seja salva pelo Senhor, nosso bom pastor. Vamos fazer uma oração final? Pai, eu quero neste momento agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta aula. Agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa lição gloriosa, a qual, Pai, eu creio que o Senhor falou com muitas vidas aqui, meu Pai, e ensinou muitas pessoas, e vai continuar ensinando. Eu creio, Pai, que o Senhor está me usando pela sua infinita misericórdia, agora para alcançar vidas, Pai, que estavam, Senhor Pai querido, se sentindo abandonadas, só na solidão, uma tristeza muito grande, mas que agora estão sendo consoladas por Ti, estão sendo alcançadas pela palavra que muda, que transforma, que cura, que liberta. Senhor, eu te peço, cuida dessas ovelhas, meu Pai. Tu és o nosso bom pastor, cuida de nós. Cuida, trata as feridas, trata, Pai,
aquilo que eu, aos meus olhos, não consigo agora, Pai. Senhor, perdoe, Senhor meu Deus, as nossas fragilidades, as nossas falhas. Nos ajude a ser melhores. Nos ajude a fazer a Tua vontade. Nos ajude, Pai, a conduzir outras ovelhas neste pasto verdejante e nessas águas tranquilas, Pai, a qual eu creio que o Senhor irá trazer vida e vida com abundância, porque só o Senhor é quem pode dar vida às ovelhas para que elas possam descansar, repousar, ficar em paz com os seus corações, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço por essas vidas, por cada uma que ainda vai assistir, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz e até domingo que vem com a 4ª aula da nossa revista Betel. No YouTube está disponível todas as aulas. Vai lá e confere também os salmos que estão sendo lidos diariamente.